Olá, estudiosos! Nós somos alunos do primeiro ano A do Colégio Augusto Moraes Rego. Eu sou Isandro Pereira. Eu sou José Felipe. Meu nome é Felipe José. Eu sou João Galante. Meu nome é Matheus Richard. Hoje nós iremos falar sobre os tipos de reprodução. Reprodução. Vamos lá, galera. É nóis! Agora sim. Bom, galera, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é reprodução. A reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Ela é fundamental para a manutenção da espécie, uma vez que, nas atuais condições da Terra, os seres vivos só podem surgir a partir de outros seres vivos iguais a eles por meio da reprodução. No nível molecular, a reprodução está relacionada com a capacidade ímpar do DNA de se duplicar. Como vimos, quem comanda e coordena todo o processo de divisão celular é o DNA dos cromossomos. São vários os tipos de reprodução que os seres vivos apresentam, mas todos eles podem ser agrupados em duas grandes categorias: a reprodução assexuada e sexuada. Por reprodução assexuada, os indivíduos que surgem por esse tipo de reprodução são geneticamente idênticos entre si, formando o que se chama clone. Esses indivíduos só terão patrimônio genético diferente se sofrem mutação genética, ou seja, alteração nas sequências de base nitrogenadas de uma ou mais moléculas de DNA. Vários são os seres vivos que se reproduzem assexuadamente e vários são os tipos de reprodução assexuada. Nos eucariontes unicelulares ou multicelulares, a reprodução assexuada está relacionada com a mitose. No caso dos unicelulares, o tipo de reprodução assexuada que lhes permite se dividir em dois é denominada bipartição. O processo de bipartição também ocorre nos procariontes, mas nesse caso não há mitose como a verificada nos eucariontes. Nos organismos multicelulares, como as plantas, por exemplo, a reprodução assexuada pode ocorrer por propagação vegetativa. Nesse caso, por partes da planta pode dar origem por mitose a outros indivíduos. Conhecendo essas peculiaridades das plantas, o ser humano aprendeu a fazer uso dela em benefício próprio, confeccionando mudas que cultivadas dão origem à nova planta idêntica, a planta-mãe, preservando assim as características comercialmente importantes. Nos animais, um dos tipos de reprodução assexuada mais frequentemente observado é o brotamento ou gemiparidade. De um indivíduo inicial brota outro indivíduo, que por se destacar de primeiro e passar a ter vida independente. É o que acontece, por exemplo, na hidra. Em outros casos, o brotamento pode dar origem a uma colônia de organismos, em que os brotos permanecem ligados ao indivíduo inicial e se desenvolvem ligados. É o que ocorre na maioria das esponjas. A hidra, um organismo aquático, é um exemplo de animal que apresenta esse tipo de reprodução. Os tipos de reprodução mais comuns são a bipartição, gemulação, divisão múltipla, multiplicação vegetativa, partenogênese, esporulação e fragmentação. Reprodução sexuada está relacionada com o processo que envolve troca e mistura de material genético. Entre indivíduos de uma mesma espécie, o indivíduo que surge por reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas não são idênticos a eles. Esse modo de reprodução, apesar de mais complexo energeticamente, mais custoso do que a reprodução assexuada, traz grandes vantagens aos seres vivos e é o mais amplamente empregado pelos diferentes grupos, mesmo organismos que representam reprodução sexuada podem também se reproduzir sexuadamente, embora existam algumas espécies em que a reprodução sexuada não ocorre. Se o nosso ambiente fosse completamente estável, se sofresse alterações ao longo do tempo, a reprodução sexuada seria muito vantajosa. Seres humanos têm 46 cromossomos nas células corporais e apenas 23 cromossomos nos gametas. Pela fecundação, um par de gametas se une e forma o zigoto, com 46 cromossomos. O zigoto se multiplica por mitose, processo que conserva o número de cromossomos nas células filhas, originando um ser humano com células cromossomicamente idênticas, isto é, com 46 cromossomos. Mas como se formam, então, as células com 23 cromossomos que originam as gametas? No ciclo da vida de espécies como a nossa, cujas células corporais são diploides, as células haploides se formam por um processo especial de divisão celular.
A meiose, em que o número de cromossomos das células filhas é reduzido à metade. A redução do número de cromossomos na meiose contrabalança a soma dos cromossomos maternos e paternos, que ocorre na fecundação. O termo meiose deriva da palavra grega meiosis, que significa diminuição, referindo-se ao fato de o número de cromossomos ser reduzido à metade das células filhas em relação à célula-mãe. A redução ocorre porque há apenas uma duplicação cromosômica seguida de duas divisões celulares consecutivas, a meiose 1 e a meiose 2. Formam-se, assim, 4 células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos originalmente presente na célula-mãe. A população formada por indivíduos geneticamente idênticos, como os originados por reprodução assexuada, são mais suscetíveis a alterações ambientais. Se ocorrer no meio ambiente uma modificação que lhe seja desfavorável, todos os indivíduos podem morrer de uma vez só. Isso pode não acontecer com populações formadas por indivíduos que se reproduzem sexualmente, pois a variedade genética entre eles é maior. Essa alteração ambiental pode afetar parte da população, mas outra parte sobrevivente por ter um material genético com condições para resistir à alteração. Na agricultura, utiliza-se muito a reprodução assexuada das plantas visando a manutenção, ao longo das gerações, de cada característica comerciante importante. O uso desse recurso, no entanto, permite que as culturas internas possam ser dizimadas caso ocorra no meio alguma alteração que prejudique esses organismos. Nos animais, a reprodução sexuada envolve a meiose, cujos produtos são sempre os gametas, células reprodutivas haploides. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os femininos são os óvulos. Na maioria dos animais, os espermatozoides são produzidos pelo indivíduo do sexo masculino e os óvulos são produzidos pelo indivíduo do sexo feminino. Nesses casos, os sexos são separados. Alguns animais, no entanto, como é o caso das minhocas, são hermafroditas, pois os óvulos e espermatozoides são produzidos pelo mesmo indivíduo. Vamos pegar aqui música de fundo, galáxia? Posso tomar? Pode ir? Cala a boca, cara. Galerinha, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E é isso. É nóis.